Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um formulário no Google de uma maneira bem simples que você pode utilizar para os seus alunos, pode utilizar para uma pesquisa ou da maneira como você quiser. Então vamos lá, vamos amassar. Bom, primeira coisa você tem que se conectar. No caso aqui eu estou utilizando meu credencial, que é do estado, né? Mas podia ser um Gmail padrão. Então eu vou dar um clique aqui, vai me pedir a senha, vou dar o próximo e vou entrar no meu Gmail normalmente. Quando eu entro no Gmail, vai aparecer tudo aquilo que eu recebo de e-mail de primeiro momento, mas não é isso que eu quero. Então eu venho aqui, ó, nesse quadradinho aqui onde está escrito Google Apps, vou dar um clique aqui e ele vai aparecer essa tela. Eu vou descer um pouco a tela e venho aqui, ó, formulários. Então vou dar um clique aqui em formulários. Quando eu faço isso, ele vai aparecer os formulários que eu já tenho e no caso eu vou criar um formulário agora. Como eu vou fazer uma atividade para aluno, então eu já tenho preparado essa atividade já no Word. Então, ó, atividade sobre fontes históricas para sexto e sétimo ano. Então, eu vou dar um clique aqui, vou copiar e vou chegar aqui vou, no formulário onde está aqui, ó, sem título, eu vou dar um clique e vou colar. Então, olha só como facilita. Esse nome que está aqui, a hora que eu clicar aqui nesse formulário sem título, ele vai vir para cá, ó, e apareceu. Em seguida, eu posso voltar, ver se tem mais alguma coisa. Ó. Esse aqui é uma descrição, atividade de história sobre fontes históricas e as transformações para o sexto ano e sétimo ano. Sétimo ano, não vou colocar com gabarito, né? Não precisa. Então, aqui é apenas uma descrição. Eu vou também copiar, selecionando e copiar, e volto no meu formulário e vou colar aqui na minha descrição, botão contrário e colar. Pronto. Por quê? Futuramente eu quero saber para que era esse formulário, eu já tenho aqui então a descrição e o nome dele. Aí vem a primeira pergunta. Por padrão, ela aparece assim, pergunta sem título e já com opção. Só que a primeira pergunta, na verdade, é o nome. Então eu vou dar um clique aqui e vou digitar nome. E olha só, a hora que eu coloco o nome, ele já muda o padrão para a resposta. E aqui está a resposta curta, porque o aluno só vai ter que digitar aqui o nome dele. Então eu vou colocar isso aqui como obrigatório. Aqui agora vem a próxima pergunta, qual? Para eu identificar qual é a classe do aluno. Então nessa barrinha lateral tem esse sinalzinho aqui de mais, ó, adicionar pergunta. Então vou colocar aqui, ó, selecione sua classe. Ou supondo-se que você trabalhe com mais de uma sala de aula. Quando eu coloquei assim, veja que ele já mudou para a lista suspensa. Mas se não mudasse, era só clicar aqui, ó, e procurar o tipo de pergunta que eu quero. Então, por que lista suspensa? Porque, ó, aqui vai ser a opção 1. Então, vou colocar aqui, ó, sexto A. Na próxima opção, vou colocar sexto B. Na próxima opção, vou colocar sexto C. E na próxima opção, vou colocar sexto D. Não vou colocar mais para não ficar uma coisa muito extensa. E vou dar um clique aqui. Isso daqui não vale ponto e aqui também não. Mas olha só, se eu vier aqui em cima, veja, ó, tem aqui personalizar tema e tem aqui visualizar. Se eu clicar aqui, olha como está ficando então o meu formulário. Ó. Então ele está aqui, sua resposta, e aqui ó, escolher a classe. Então o aluno pode escolher aqui a classe que ele está. Aí eu quero voltar. É só vir aqui do lado, aqui em cima, só clicar aqui, ele já volta. Perceba que ficou um espaço muito grande entre o título e onde está a descrição. Vamos verificar o porquê disso daqui. Então a gente volta aqui e vamos ver, de repente tem alguma coisa que está passando do ponto aqui. Então eu vou apertar e vou apertar delete e vou fazer a mesma coisa aqui. Só para tentar liberar esse espaço. Vamos ver se ele já melhorou aqui. Vamos dar um. Ó, então aqui já caiu. Então o espaço está aqui em cima. Então vamos ver se eu consigo tirar esse espaço aqui, né? Então estou apertando só delete. E aqui, ó, eu vou clicar agora o backspace. Então tudo bem. Agora acho que já vai ficar ok. Vamos dar um ativar aqui. Pronto, tá certinho. Geralmente isso não acontece, tá? Eu estou fazendo para deixar ele bonitinho. Então voltando aqui na minha atividade. Agora eu já estou aqui, eu tenho que dar um clique aqui, porque se eu não clicar aqui, ele vai colocar a pergunta aqui no meio. E vem aqui no adicionar pergunta.
Como eu já tenho as minhas atividades prontas aqui, ó, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou colocar só a pergunta, não preciso colocar número. E vou copiar, então, botão contrário, copiar. E volto aqui no meu formulário. Então, eu vou colar aqui, ó. Então, a minha pergunta já está aqui. Agora, eu vou colocar com opções. Então, eu volto aqui. E detalhe, eu não preciso colocar uma a uma, eu posso colocar todas. Eu selecionei todas, botão contrário, copiar, volto no meu formulário e vou colocar aqui, ó, Ctrl V ou colar. E veja, ele já colocou todas as minhas atividades. Mas a letra A eu não quero, então eu vou clicar aqui e vou apagar. A mesma coisa para a letra B e você vai entender o porquê. Então eu vou apagar isso daqui. Vou clicar aqui também e vou apagar a letra C. Vou clicar aqui também e vou apagar aqui a letra D. Por quê? Porque aqui eu tenho uma opção muito interessante. Quando eu coloquei a minha pergunta, tá vendo aqui? Eu vou colocar como obrigatória. E aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos. E vou colocar assim, ó, ordenar as opções aleatoriamente. O que significa isso? Cada vez que o aluno abrir, a ordem das questões vai estar alterada. Ou seja, uma hora essa opção vai estar aqui, outra hora ela vai estar aqui no meio e assim por diante. Então eu já tenho, ó, o nome para selecionar a classe e já tenho uma questão. Vamos colocar mais uma. Então eu venho aqui no mais e vou pegar de novo uma outra pergunta. Então eu vou pegar aqui, selecionei a pergunta, botão contrário, copiar, volto aqui no meu formulário e colo aqui. Bom, aqui agora é lógico que a gente vai dar um tratinho para ficar uma coisa bonita. E eu vou chegar até a opção onde tem perguntas com imagem. Então eu vou vir aqui agora, vou pegar aqui todas as minhas opções, né? Vou copiar, botão contrário, venho aqui no meu Gmail e vou colar aqui na minha primeira opção. Daí é só tirar aqui as letras porque não me interessa. E mais uma vez, né? Para que a gente consiga fazer uma prova legal, eu venho aqui, ó, obrigatório, clico nos 3 pontinhos e ordenar as opções aleatoriamente. Até aqui sem problema. Mas eu tenho que definir qual que é a questão que está correta, mas vamos deixar isso para depois. Primeiro vamos colocar as questões. Então, mais uma pergunta. Eu volto aqui no meu minha atividade e vou pegar uma que tenha uma imagem. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui, ó, observe a charge abaixo. Então eu vou pegar aqui a primeira questão, vou colocar e aqui, ó, através da charge pode-se afirmar. Então essa aqui é uma continuação. Então eu volto aqui no meu formulário, vou colar aqui a pergunta que seria a próxima, né? E a gente vai agora colocar uma imagem. E como que eu faço para colocar uma imagem? Tá vendo esse íconezinho aqui, ó, adicionar imagem? Para eu colocar uma imagem, primeiro de tudo, eu tenho que ter essa imagem guardada em algum lugar. Então eu vou clicar aqui nela, vou clicar com o botão contrário e venho aqui, ó, em salvar imagem. E daí eu vou achar um lugar para eu salvar essa imagem. Vou colocar aqui então charge. É só isso, mais nada. E vou salvar. Ok. Agora eu volto aqui, eu venho aqui na imagem e aqui, ó, fazer upload. O que é upload? É quando eu quero subir a imagem. Então eu venho aqui em procurar e venho aqui no charge, ó. Ele já vai cair aqui na área de trabalho e vou em abrir. A imagem vai ser carregada aqui. Veja, observe a imagem abaixo. Aqui, como eu não vou ter opção de colocar aqui embaixo a sequência da minha pergunta, ó, então eu vou adaptar. Através da charge pode-se afirmar que, né, vou copiar aqui, vou voltar aqui no meu na minha pergunta e vou colar ela aqui também, ó. Então é só o que eu preciso, então não preciso mais nada. Afirmar, né? E aí agora vamos lá, a opção 1, eu venho aqui, copio as minhas opções, botão contrário, copiar, volto aqui e colo na primeira opção, que ela já vai me dar todas. Então agora eu vou aqui apagar, ó, a B, vou apagar a C, que eu não preciso de letra, e vou apagar a D. Por que eu não preciso de letra? Porque eu quero que fique aleatoriamente, ou seja, cada vez mude a ordem. É por isso, então isso aqui vai mudar. Então, olha só, eu venho aqui agora em cima no olhinho
Veja como que está ficando então a sua atividade. Ó, tá? Ok. Beleza, só que está pronto? Não, ainda não está pronto. Então deixa eu só fechar aqui para a gente não confundir. Agora eu tenho que configurar ela. Então eu venho aqui, ó, em respostas. Não tenho nenhuma porque ninguém respondeu. Isso aqui não é agora. Vem em configurações. Criar teste. Atribua pontuação. Defina a resposta e dê um feedback automaticamente. Então eu vou clicar aqui. Ó, liberação de notas. Imediatamente após envio. Ou eu posso colocar após eu corrigir. Mas no caso eu não quero. Então eu já mandei colocar teste. Veja como fica aqui então. Ó. A hora que eu clicar aqui, ele vai aparecer para mim qual que é a resposta correta. Então, olha lá, a resposta correta ela vai valer 1 ponto. Então, resposta correta. Quando eu clico aqui, eu venho aqui e determino qual a resposta correta. Então, essa alternativa, por exemplo, que é a primeira, eu vou vir aqui e vou ver, ó, a primeira é a letra C. Então, eu já deixei pronto para ficar fácil. Para mim está na ordem, para eles não. Conhecer e compreender os fatos e pessoas do passado. Essa aqui é a resposta dessa primeira questão. Na segunda, ó, na segunda, eu vou pegar aqui então dentro do, para eu não me confundir, que é a 2 é a letra A. Então eu volto aqui e é aqui. Então olha lá, é a resposta correta, né? E é aqui. Então olha lá, são fontes históricas, documentos que foram produzidos por seres humanos e mostram vestígios da sua presença e interferência ao longo do tempo. Com base nessa informação, assinale a alternativa que corresponde somente a fontes históricas. Fontes históricas. Documento, então é essa daqui. Ok, agora eu vou para a próxima. A próxima é a 9, então eu venho aqui, clico e venho a resposta correta. Quando eu clico em resposta correta é onde eu posso selecionar qual a resposta é a correta. Então a 9 é a B, que é essa daqui, ó. É a número 9, para não me perder. Então eu volto aqui e venho e marco aqui. Então essa resposta já está ok. Então ó, veja que aparece aqui 1 ponto. E no nome e para selecionar a classe, não aparece nada. Então está concluído. Agora, veja só, eu fiz o meu formulário e vou na configuração novamente. Então eu venho lá, configuração do Chromebook, se fosse Chromebook, não se ele pegar aquele computador que só tem o Google instalado, se eu clicar aqui, ele não pode usar nenhuma outra guia. E aí, os participantes podem ver as perguntas que foram respondidas assim corretamente? Está habilitado. Resposta correta. Os participantes podem ver a resposta correta após a liberação da nota? Você pode optar em deixar ou não. Os participantes podem ver a pontuação total e os pontos recebidos para cada pergunta? Sim ou não, você que manda. A pontuação padrão das perguntas. 1 ponto, eu poderia colocar valendo 2. Então, mas no caso eu quero um só. Gerenciar como as respostas são coletadas e protegidas. Então, você vai dar um clique aqui, ó. Coletar endereço de e-mail, isso se você for obrigar que eles entrem com um e-mail. Senão, qualquer pessoa com o link pode responder. Enviar aos participantes uma cópia das respostas, mas para isso você teria que estar coletando e-mail. Permitir a edição de respostas, as respostas podem ser alteradas após envio, você pode permitir ou não. Restringir aos usuários da SEDUC, no caso, como eu usei um e-mail do governo, se eu deixar marcado aqui, o aluno só vai poder entrar com o RA. Se eu desmarcar, não. Então, e aqui limitar a uma resposta. Apresentação, gerenciar o formulário e as respostas como elas são apresentadas. Aqui acabou, não tem mais o que fazer. Agora, vem a pergunta, e como que eu vou enviar isso para os alunos? Então, tá vendo aqui o enviar? Então, quando eu clico aqui, ele vai abrir essa janela de formulário. Você vai vir aqui, ó, se for por e-mail, você coloca o e-mail da pessoa. E se for o link, você vai clicar aqui e vai copiar esse link, só que ele está grandão. Então, URL curta. Veja que ele ficou pequenininho. Então aqui você vai copiar e pode enviar para alguém para que a pessoa responda. Então eu vou clicar aqui numa guia anônima, só para vocês verem. Então eu vou colar como se o aluno tivesse aberto no celular dele. Então ele já recebeu aqui, ó. Vou colocar nome. Então eu vou colocar aqui meu nome. Selecione a classe. Vou colocar aqui 6º ano A. Assinale a resposta. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Não necessariamente uma correta, só para a gente ver como fica. Então eu coloquei uma aqui errada, né? E aqui eu sei que essa letra aqui, e eu vou colocar uma outra. Não, vou colocar a correta. E aqui na charge é a mesma coisa. Então eu vou colocar alguma coisa que não corresponde. Então
Vamos lá. E vou enviar. Tá, então, ver pontuação. Veja, o aluno já vai poder ver qual ele acertou e qual ele errou. Bom, aí depois que o aluno respondeu, você vai vir aqui em respostas e aqui você vai ter as respostas aluno por aluno. Então, olha lá, uma resposta. Pergunta individual, se você quiser, com o que cada aluno respondeu, ou se você quiser, então, um resumo de todas as respostas. E cada pergunta, então, o nome, o que tem e tudo mais. Se você quiser dar um feedback, ou seja, você deveria ter respondido a questão tal, ou poderia ser também um feedback padrão. Mas vamos baixar aqui, então, esse resumo. Ó. Você vem aqui no Ver, no App Planilhas. Então, vai dar um clique e já vai aparecer aqui as respostas por aluno, a classe que ele é e tudo mais. Então, aqui você já tem a pontuação dele também. Bom, de qualquer maneira, espero ter ajudado. Esse aqui é pelo Google. Pela Microsoft é um pouquinho diferente, mas a gente pode já fazer uma planilha para mostrar para vocês. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!